Bom dia! Neste segmento vamos passar de designs de um fator que a gente considerou antes para designs com múltiplos fatores. Lembra que múltiplos fatores significa que no seu experimento você tem vários botões, mais de um botão que você vai alterar. São seus fatores, as fontes de variação que você quer cujo efeito você quer estudar na saída. Então temos mais de um fator agora e vamos considerar a situação mais simples em que não há interação entre os fatores e eu vou falar mais claramente daqui a pouquinho o que significa interação. Esses designs são chamados também de designs de uma variação de cada vez. É o que muita gente acha que deve ser feito tipicamente para fazer um experimento. Na realidade é uma forma muito fraca de realizar experimentos, mas muita gente acha que é assim que você deve fazer. Se você tiver vários botões, vários fatores, muita gente acha que você não deve mexer ao mesmo tempo com vários desses fatores, senão você não vai saber a que se deve a variação da saída. Mas, na verdade, a gente vai ver que isso não é bem assim. Mas muita gente acha que você deveria manter todos os fatores constantes, sem mexer num certo valor, e alterar apenas um. Depois você poderia manter esse um constante e alterar um outro nos vários níveis que eles existem. Então, você parte de uma configuração padrão, por exemplo, todos os níveis do jeito que eles estão aqui mostrados, e você vai variar os fatores individualmente. Então, você pegaria o primeiro fator, por exemplo, e você vai variar para o segundo nível, terceiro nível, quarto nível desse fator, para tentar achar qual é o melhor. Vamos supor que o melhor seja este valor aqui. Esse valor aqui acabou sendo o melhor, digamos, o que deu a melhor saída. Então você fixa agora este valor aqui, você fixa esse fator aqui e você começa a mexer com o segundo. Você mexe com o segundo e você tenta um valor, dois valores, três valores, quatro valores, até você achar o valor que é o melhor, vamos supor que seja esse, e finalmente você parte para o terceiro fator e você vai acabar achando qual é o melhor valor para o terceiro fator, que poderia ser, por exemplo, este valor. Então você variou individualmente os fatores. O número total de experimentos que você vai ter que rodar aqui vai ser o seguinte: você começa com o primeiro experimento com todos os fatores na configuração padrão, na configuração default, e depois você vai alterar individualmente todos os fatores. Então, se você tiver k fatores, então você vai variar para cada fator, você vai variar, vamos supor que eu tenha ni níveis, o número de níveis que você viu aqui, o N1, aqui N2, embaixo, aqui N3, mais no terceiro fator. Então você teria simplesmente o somatório de NI mais 1, NI menos 1, desculpe, o menos 1 porque você já testou um dos valores de cada fator, então teria que fazer N menos I, menos 1, N sub I menos 1 valores a mais para testar. Então isso é o número total de combinações que você vai ter que usar no seu experimento. Claro que pode haver repetição além disso, mas sem contabilizar as repetições, aqui estão o número de valores que você usaria, o número de tratamentos que você usaria. Vamos pegar um exemplo mais concreto aqui. Vamos supor que você tenha três fatores. O primeiro fator, A, tem dois níveis, A1, A2. O segundo tem três níveis, B1, B2, B3. E o terceiro tem dois níveis, C1, C2. Então, vamos supor que o padrão, a configuração padrão seja a primeira que você testa. Vamos supor que seja A1,
B1, C1. Então você vai ter um experimento aqui, um tratamento, aliás, A1, B1, C1 que você vai aplicar. Depois você vai dizer, ok, eu vou agora manter tudo constante, só que eu vou mudar o A. Então A vai assumir o valor A1 e o resto fica. Depois eu volto a meu padrão, por exemplo, eu volto a A1, B1, C1, só que agora eu vou mudar o B. Então eu iria para A1, B2, C1, depois A1, B3, C1, e depois eu vou variar o C. Então eu voltaria para A1, B1, e o C1 já foi feito, então eu faria o C2. Então você vê aqui que eu teria um número total de experimentos igual a 5. Uma outra forma de fazer esse experimento como eu falei, você começa como eu falei antes, você começaria com A1, B1, C1, e você iria mudando A1 para A2, B1, C1, e depois, em vez de voltar para A1 aqui, em vez de voltar para A1, você manteria o melhor valor que você achou. Se houver um melhor valor, você poderia manter o melhor valor entre A1 e A2 aqui e continuar o experimento, e assim por diante para cada fator sucessivamente. Eu preciso explicar aqui rapidamente o que é interação entre fator de uma forma bem intuitiva. Então imagine o seguinte, você está tomando uma xícara de café e você adiciona açúcar. Ou então você tem uma xícara de café, isso é uma outra situação, não tem açúcar aqui dentro, e você usa uma colher para mexer com café. Se você fizer tanto a primeira situação quanto a segunda situação, você não vai obter um café muito doce. Mas se você combinar os dois, se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, se você usar os dois fatores ao mesmo tempo, açúcar e também mexer no café, aí você vai ter um café doce. Isso seria uma interação entre fatores. O uso combinado dos fatores resulta em algo bastante diferente do uso separado. Quer dizer, o efeito, se eu pegasse o efeito individual aqui, mais o efeito individual aqui, individual, eu não vou ter um café doce, mas se eu pegar o efeito combinado, eu terei um café doce. O problema básico com esse tipo de design, que faz com que a gente basicamente não o utilize, é que ele não captura interações entre fatores. Então vamos ver o que seria interação entre fatores. Aqui está uma tabela que mostra fatores A e B que não têm interação. A1, A2, B1, B2. Se eu tiver aqui o número 3, 5, 6 e 8, você vê o seguinte, que se eu tiver o valor de B igual a B1, então a resposta varia de 3 para 5, ela aumenta de 2 quando eu mudo de A1 para A2. E se eu mudar agora para B2, quer dizer, se eu colocar o botão B no valor B2, mais uma vez eu tenho uma soma de 2 ao passar de A1 para A2. Então, daqui para cá eu somo 2, daqui para cá eu somo 2. Se eu agora olhar as colunas, quer dizer, seta o A em A1 e varia B de B1 para B2, eu vou somar 3. E aqui também vou somar 3. Então, eu tenho o que a gente chama um efeito aditivo. Portanto, neste caso aqui, eu tenho fatores que não têm interação. Se você agora examina essa segunda tabela à direita, você vai ver fatores que têm interação. Em outras palavras, quando eu seto o meu B igual a B1, então a mudança de A1 para A2 causa uma adição, uma soma de 2 no valor do efeito, da resposta. Mas se eu tiver o valor B igual a B2, o incremento aqui é de 3, não é mais de 2. Então eu não tenho aqui um efeito aditivo.
Da mesma forma, daqui para cá eu tenho um incremento de 3, aqui eu tenho um incremento de 4, portanto aqui eu tenho fatores que têm interação, quer dizer, a combinação dos dois fatores é importante para saber o que vai acontecer na resposta, não é só a variação individual dos fatores que afeta a resposta. Graficamente a gente poderia ver as coisas assim, vamos supor que minha resposta aqui, minha saída seja essa, e aqui está o parâmetro A, aqui está o valor A1, aqui está o valor A2, se eu tiver a minha resposta assim para B1 e para B2, eu não tenho interação, mas se eu tiver algo assim, por exemplo, onde as linhas não são paralelas, então eu teria fatores A e B com interação. Então, o nosso design simples, que varia cada fator individualmente, não consegue capturar as interações entre os fatores. A gente vai precisar de outros designs para poder capturar essas interações. Então, a regra básica é: não use este design, a não ser que você tenha certeza absoluta que não há interação entre fatores, e você só vai ter certeza absoluta que não tem interação na realidade se você usar outros designs. Então, de forma geral, eu apresentei esse design não porque ele é usado, mas porque ele permite que eu fale um pouco de interação entre fatores. Muito obrigado.